Boa noite, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus e para isso eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo 1, a partir do verso 1. Acompanhe a leitura comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se faz. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amados, esse texto nos mostra que o nosso Senhor, o Senhor Jesus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Todas as coisas que foram criadas por intermédio dEle, e sem a presença dEle, nada do que existe se fez. Por isso nós vamos de todo o nosso coração adorá-lo. Eu convido você a curvar a sua fronte, a baixar a sua cabeça, nós vamos juntos orar a Deus, buscando a presença do Senhor. Vamos fazer isso juntos? Senhor, nós te bendizemos, Pai, porque nós sabemos quem Tu és. O Senhor tem se revelado a nós, ó Deus, através da Tua palavra, através das Escrituras. Tem, ó Deus, colocado fé no nosso coração, transformado a nossa vida, Pai. E por isso nós temos gratidão ao Senhor por tantos benefícios, por tudo aquilo que o Senhor fez e por quem o Senhor é. Ó Deus, nós buscamos a Tua presença nesta hora, te pedindo, Deus amado, que o Senhor venha tratar com o Teu povo, venha falar ao nosso coração, Pai, e venha receber de nós o louvor que é devido ao Teu nome. Ó Deus, recebe o nosso louvor, o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Santo nome incomparável de Jesus, amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom. Amém. Dando continuidade ao nosso culto, vamos juntos fazer mais uma leitura das Escrituras. Vamos ler agora a primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 5. Acompanhe comigo a leitura deste texto. Ora, a mensagem que da parte dele ouvimos e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queridos, a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela diz que todos nós pecamos, que todos nós precisamos confessar os nossos pecados. Também diz que os nossos pecados fazem a nossa separação entre nós e Deus. Mas a palavra que nós lemos nos revela algo importantíssimo e maravilhoso para a nossa vida, que há perdão no Senhor Jesus. Ele é o perdoador, Ele é aquele que intercede por nós. E como nós acabamos de ler, se nós confessarmos os nossos pecados, se nós os deixarmos, se nós mudarmos de atitude, Deus nos perdoa. Então é o momento que nós temos na presença do Senhor, de buscarmos o perdão do Senhor sobre a nossa vida, sobre as nossas falhas, as nossas atitudes. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, vamos mais uma vez falar com o Senhor e o buscarmos de todo o nosso coração. Vamos fazer isso enquanto o hino toca e nós meditamos na letra desse hino. Nós vamos orando em oração silenciosa, falando com Deus, e logo após o término do hino, nós vamos orar juntos, pedindo para que Deus nos abençoe com o seu perdão. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Amado Senhor, nós, ó Deus, nos prostramos diante de Ti, Pai, clamando perdão ao Senhor pelas nossas falhas. Ó Deus, o Senhor que sonda e conhece o nosso coração, Pai, que sabe da palavra antes mesmo que ela chegue à nossa boca, Deus. Pai, perdoa-nos, tem misericórdia de nós como povo do Senhor, como igreja do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados coletivos, como povo do Senhor que por tantas vezes desobedece aos Teus mandamentos, à Tua vontade, Pai, nos perdoa. Perdoa-nos também, ó Deus, individualmente. O Senhor tem a capacidade de ouvir nesta mesma hora, Pai, o que cada um está colocando aqui na Tua presença. Mais do que isso, Deus, o Senhor tem poder para nos perdoar os pecados. Senhor, nós clamamos a Ti, Deus,
tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja e perdoa-nos, ó Deus, para que nós possamos adorar o Senhor com o nosso coração limpo na tua presença, para que dos nossos lábios, ó Deus, brote o verdadeiro louvor que engrandece o nome do Senhor. Ó Deus, perdoa a tua igreja, perdoa cada um que nesse momento se coloca na tua presença, Pai. Ouve, ó Deus, o nosso clamor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, agora perdoados, já aliviados do nosso pecado, dê um abraço em quem está perto de você, na sua família que aí está, nos abracemos, porque nós vamos juntos adorar o Senhor, nós vamos bendizer o Senhor, vamos elevar o nosso cantar, elevar a nossa gratidão, elevar a Deus os nossos pensamentos em gratidão, em louvor a tudo que Deus tem feito por cada um de nós. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo. Essa união nunca volte para nós.
Me sinto bem ao teu lado, é bom sentir teu abraço, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Me sinto bem ao teu lado, é bom sentir teu abraço, Senhor. Eu quero mais e mais de ti. Quero te louvar, em espírito e verdade, te adorar com minha sinceridade.
Graça e paz, amados, estamos aqui mais uma vez com os irmãos para estarmos cultuando ao nosso Deus, para estarmos louvando, adorando, como já fizemos, também já oramos, já falamos com Deus, e esse momento nós vamos então estar na presença do Senhor para ouvir o recado que Ele tem para nós nessa noite. Convido você aí no seu lar que abra a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 a 15, eu vou ler para os irmãos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos orar, amados? Pai, obrigado por estarmos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos nesse momento, Senhor, que Tu nos abençoe, que Tu, Senhor, possa, com Teu Espírito, estar sondando, conhecendo as nossas mentes e o nosso coração, limpando-nos de tudo aquilo que não é Teu, Senhor, e preparando-nos, Pai, para ouvirmos a Tua palavra. Sê conosco, que o Teu Espírito Santo esclareça as nossas mentes com relação à Tua palavra. Pedimos essa bênção, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, o tema do nosso sermão nessa noite, eu quero falar um pouquinho a respeito de graça. O tema seria a manifestação da graça salvadora. Graça salvadora é a graça que Cristo Jesus nos dá. E antes eu quero falar um pouquinho a respeito desse personagem, de quem a carta é endereçada aqui, Tito. Paulo escreve a esse servo de Deus, e nós olhamos para a carta e para todo o Novo Testamento, nós não temos muita informação a respeito de Tito. O que nós temos de mais informação está justamente na carta que Paulo escreve a ele. Mas provavelmente Tito era fruto do trabalho de evangelização de Paulo. Provavelmente Tito foi convertido ou conheceu a Cristo através da vida de Paulo. Ele era gentil, não era judeu, mas depois da sua conversão foi homem de confiança de Paulo. Isso é muito interessante, amados. Ele foi um homem de confiança, ele participou de viagens missionárias com Paulo, ele foi enviado pelo apóstolo Paulo a Corinto, para levar, ele foi portador das 2 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, ele foi portador dessa carta até essa igreja. E nós sabemos que Corinto era uma igreja complicada, Então, alguém para levar cartas de Paulo a essa igreja tem que ser alguém que realmente fosse de confiança. Embora não fosse tão íntimo de Paulo como era Timóteo, era um homem de confiança, e pela carta nós entendemos também que ele foi junto com o Paulo para Creta, que é uma ilha, e para levar o evangelho. E ali eles começaram um trabalho, passaram por um tempo ali, mas depois Paulo teve que sair e ir para Nicópolis. E ele deixa Tito em Creta para organizar ali a igreja. Então, era alguém que realmente Paulo confiava para fazer o trabalho. As cartas escritas a Timóteo, são 2 cartas que Paulo escreve a Timóteo, são mais pessoais. Paulo fala diretamente à pessoa de Timóteo. Mas a carta de Tito, amados, ela é mais geral. E provavelmente, segundo alguns autores, eles dizem que provavelmente essa carta ela era lida em voz alta na congregação da igreja primitiva. Porque era uma carta não de recomendação apenas à pessoa de Tito, mas também a toda a igreja. Então nós temos essas informações a respeito do servo a quem Paulo escreve agora a Tito. Nos versos que nós lemos aqui, amados, Paulo discorre sobre a graça maravilhosa de Cristo, que são exortações para a nossa vida tão atuais como foram no tempo em que Paulo as escreveu.
E nós vamos meditar nos ensinos sobre essa maravilhosa graça. Então nós vemos aqui que Paulo não está falando apenas diretamente a Tito, mas é uma recomendação para toda a igreja do Senhor. E o primeiro ponto, amados, que eu quero colocar aqui para os irmãos é justamente isso. A manifestação da graça salvadora ocorre para todos os homens. É isso que vai dizer o versículo 11 aí, né? Ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E há um porquê disso, né? Paulo vai tratar em outra carta, lá em Romanos, ele vai dizer assim: porque todos pecaram. Então era necessário que a graça se manifestasse também a todos os homens, e assim ele faz. Isaías também disse: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Amados, entender assim, graça é de graça mesmo, não há preço, né? Então o que Isaías está dizendo aqui é que você pode vir, é um convite de Deus para que você venha e adquira sem preço. Isso é graça. Jesus também convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e ele diz assim: e eu vos aliviarei. É só um convite que Cristo Jesus faz para que os cansados e oprimidos venham receber a graça. Se manifestou salvadora a todos os homens. Um escritor médico cristão suíço de nome Paul Turner, era um médico, doutor, né? Ele escreve uma coisa muito interessante. Eu quero que os irmãos prestem atenção na leitura do que ele escreve. Ele diz o seguinte: uma prostituta, Raabe, é usada como instrumento do plano de Deus. É uma humilde viúva em Serepta a quem Deus dispensa a graça divina. É uma estrangeira de comportamento duvidoso, a samaritana, que Jesus revela que ele é o Messias. É o filho pródigo da parábola, a quem o pai abre totalmente os braços, para grande escândalo de seu virtuoso irmão. E uma pobre vendedora de púrpura, Lídia, a primeira europeia a receber o batismo cristão. É um refugiado, Áquila, quem primeiro acolhe Paulo em Corinto. A maravilhosa graça de Cristo se manifestou salvadora a todos os homens. A primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, vai dizer: e ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Novamente, João está afirmando que a graça salvadora veio para todos os homens. Assim, amados, concluindo, a graça maravilhosa de Cristo, ainda que não se efetive em todo homem, em seus efeitos, pela dureza e pela resistência do próprio homem, ela, porém, se manifesta a todo homem e é suficiente e poderosa para salvar o mundo todo. Esse é o primeiro conceito de graça maravilhosa que Paulo está escrevendo a Tito, e provavelmente isso era ensinado para toda a igreja, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em segundo lugar, amados, a manifestação da graça salvadora educa para transformar a nossa vida. Verso 12 diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Paulo, amados, é um exemplo de tratamento. Paulo é um exemplo de ser educado pela graça que ele recebeu de Cristo Jesus. E nós vemos aqui num episódio muito triste da vida dele e doloroso, né, quando ele fala de um problema que ele tinha e que era muito grave, e por 3 vezes ele pede a Deus por esse problema, para que o livrasse desse problema, e ele mesmo escreve a respeito disso, quando Deus responde para ele, a respeito da graça que opera na vida dele. 2 Coríntios, capítulo 12, 9 e 10. Então ele, Deus, me disse: a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amados, graça que educa, graça que ensina a viver aquilo que Cristo quer e a vontade de Deus na nossa vida. A graça de Cristo nos educa para nos aproximarmos de Deus e nos distanciarmos do mundo. É isso que Paulo aprende. A graça tem que ser suficiente para nós acima de todas as outras coisas. Vivemos num tempo, amados, de sensualidade, de sentimentalismo, de corrupção, de violência e tantas outras coisas que são manifestações das paixões mundanas. A graça de Cristo se manifesta a nós para vivermos a vida de Cristo em nós. Uma vida de sensatez, uma vida de justiça e uma vida de piedade. Jesus viveu nesses termos, amados. Ele foi sensato no seu viver, ele teve equilíbrio no seu viver. A justiça, ele demonstrou justiça, andando com uma vida reta e também fazendo justiça, a justiça de Deus funcionar no mundo. E também foi piedoso. Ninguém amou mais do que Jesus. Piedade é amor, é devoção. E ninguém fez mais do que Jesus. Então Jesus andou justa, piedosa e sensatamente nesse mundo. E assim também nós devemos andar. A graça de Cristo vem nos mostrar o caminho, vem nos educar para que transformemos a nossa vida, deixando as paixões desse mundo e vivendo cada vez mais como Cristo viveu. Terceiro lugar, amados, a manifestação da graça salvadora nos traz esperança de vivermos para sempre com Cristo. Verso 13 da palavra diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Jesus é o nosso grande Deus e Salvador. Aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Pedro diz isso lá na segunda carta dele. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Temos uma bendita esperança que não falha. Não falha, amados, porque Cristo veio e nos mostrou que aquilo que vai acontecer conosco, Ele morreu e ressuscitou como primogênito, e assim Ele disse, nós estaremos com Ele eternamente um dia, também ressuscitados, também com o corpo glorificado. Temos uma bendita esperança, então, que não vai falhar, e é isso que nos anima. Paulo ensina, amados, em Colossenses, capítulo 3, de 1 a 4, o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Oh, amados, que maravilha, né? Nós temos essa esperança. A promessa de vivermos para sempre com Cristo nos inspira a continuarmos, a permanecermos obedecendo a palavra, a perseverarmos na obra do Senhor. Mas, amados, nós precisamos lembrar também que Cristo prometeu estar conosco, e isso não é futuro apenas. Jesus, em suas últimas palavras, quando Ele orienta os discípulos, Ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28. E há um cântico, amado, que eu gosto muito, tem uma letra muito bonita. Eu peguei apenas duas partes dele para que vocês pensem um pouquinho nisso. O cântico chama O Céu é Jesus. E ele diz assim: o céu é aqui, se eu tomo tempo para louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus,
e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Para que mar de cristal sem Jesus? E flores que não murcham sem Jesus? Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. Que letra maravilhosa, amados. A glória prometida para nós não é apenas futura, mas é presente. Quando a graça se manifesta em nós, amados, Jesus está conosco. E se Ele está conosco, para nós é céu. É vivermos a glória aqui. E muitas vezes, amados, estamos vivendo verdadeiros infernos aqui na terra. O que será que aconteceu? Será que a graça não se manifestou na sua vida? Ou nós temos deixado as coisas de Deus, temos pensado mais nas coisas da terra e não buscado as coisas do alto? Jesus precisa estar presente na sua vida, na vida da sua família, na vida daqueles que são os seus amigos, na vida daqueles com quem você trabalha, na vida daqueles com quem você estuda. Se o Senhor estiver ali, amados, ali é céu para você. Cuidado com as situações, né, que não parecem assim. Pense, as tribulações virão, amados. O céu não quer dizer, né, flutuar em nuvens, né, e estar inerte aos problemas. Não, nós temos problemas sim, nós temos tristezas, mas nós temos algo maior. Quando o Senhor fala para Paulo, a minha graça te basta, é isso, amados, que nós devemos buscar. A graça do Senhor Jesus tem que nos bastar, porque Ele está conosco. Se você crê nisso, amados, isso tem que ser viver a glória. Já aqui, com a esperança de no futuro estar com Ele ressuscitado. A esperança da glória para o cristão é futura, mas também se faz presente quando temos a companhia constante do Salvador conosco, através da habitação do seu Espírito conosco. Quarto e último lugar, amados, a manifestação da graça salvadora revela o propósito de Cristo no seu sacrifício. Além de tudo isso, amados, há um propósito na graça manifesta de Cristo Jesus. Verso 14, o último versículo para nós meditarmos, diz o seguinte: o qual a si mesmo se deu, está falando de Jesus, por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A obra de Cristo é completa, amados. Não é como a nossa, deficiente. Nós fomos salvos pela graça mediante a fé e há um propósito nisso. A palavra vai dizer que nós fomos salvos e a graça se manifestou em nós para as boas obras. E o que quer dizer isso? O propósito da graça em Cristo em nós é formar um povo exclusivamente seu e que se esmere em fazer boas obras num mundo totalmente decaído. É essa a mensagem desse versículo para nós. Há um propósito de Cristo Jesus, reunir através da sua graça um povo seu e que esse povo se esmere em boas obras num mundo em que nós só vemos coisas ruins. 2 textos para nós vermos aí, Efésios 2:10 vai explicar muito bem isso para nós, diz assim: pois somos feitura dele, Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Oh, amados, Deus preparou até as obras para que nós fizéssemos, e é a graça que manifestada em nós nos faz portadores de zelo por aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Pedro vai na mesma linha e escreve o seguinte, 1 Pedro 2,9, esse texto é maravilhoso, ele diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Somos povo para quê, amados? Está dizendo o texto aqui, né? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Deus nos salvou em Cristo Jesus para sermos zelosos de boas obras.
Quando Cristo entra numa vida, a mudança é completa. Isso é o ensino de Paulo também, em 2 Coríntios 5,17, ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amados, não tem remendo que se possa colocar, não tem transformação que se possa fazer na vida do ser humano. Quando Jesus ele se depara com Nicodemos, é justamente isso que ele diz para Nicodemos. Depois de Nicodemos ter dito muitas coisas para Jesus, né? E justamente ali, de alguma forma, trazendo Jesus para o seu lado, querendo fazer isso, né? Ele elogia Jesus, e Jesus diz assim: importa-vos nascer de novo. O cristão não é um remendado, amados. O cristão é gerado de novo, gerado quando a graça se manifesta na vida dele. É nova criatura. E para isso nós precisamos estar atentos, amados, nós temos que viver em novidade de vida. 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. As boas obras incluem a pregação e o testemunho do Evangelho de Cristo contidos na palavra de Deus. Paulo escreve a Timóteo, fala para ele assim: Timóteo, prega a palavra. Timóteo, insta. Timóteo, fala, quer seja oportuno ou não. Essa é a nossa tarefa. Foi para isso que nós recebemos a graça. Foi para isso que nós fomos gerados de novo em Cristo Jesus. Para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho àqueles que não conhecem. Concluindo, amados, a manifestação da graça salvadora é fruto do Deus Salvador que nos ama profundamente em Cristo Jesus. O amor de Deus nos atinge, amados, com a graça maravilhosa. Isso não tem preço, por isso é de graça. Jesus pagou o preço para que nós a recebêssemos de graça. O nosso Deus nos ama não para barganhar conosco, mas porque Ele é amor e nos presenteou com a graça salvadora em Cristo Jesus. Ele nos ama, por isso Ele nos deu a sua graça. O Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está lá em Romanos. A manifestação do Evangelho da graça de Deus revela a nossa condição de pecadores. Amados, quando a graça nos atinge, o primeiro momento é reconhecer o nosso pecado. Até então as nossas mentes estavam cauterizadas, nós não sabíamos o que era certo e o que é errado, o que agrada e o que não agrada a Deus. Mas quando a graça nos atinge, a primeira coisa que nos acontece é justamente nós termos a consciência da nossa condição de pecador. É a ação soberana de Deus em nos buscar em Cristo e a plena segurança que temos nele. Segundo momento, amados, é justamente isso. Ele vem nos buscar. O trabalho é do Senhor nas nossas vidas. Ele pagou o preço e nos dá de graça a salvação. E então nós podemos nos sentir seguros. É por causa desta graça, amados, que temos um lindo cântico de Moisés. E eu acho interessante essa questão, porque o cântico de Moisés está lá no Antigo Testamento. E agora João volta a escrever esse cântico no último livro da Bíblia, em Apocalipse. E ele vai dizer lá em Apocalipse 15, 3, 4, e eles dizem assim: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. Reflexo da adoração do povo. Moisés cantou no Antigo Testamento e agora, lá no Apocalipse,
cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, louvando a esse Deus que foi ao mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O Senhor Jesus deixou bem claro o motivo da sua vinda: buscar e salvar o que se havia perdido. Deus é glorificado quando um homem é salvo por sua maravilhosa graça. Quando a sua maravilhosa graça é manifesta, Deus é glorificado, Deus é exaltado. A palavra diz que há festa no céu quando isso acontece. Amados, que possamos continuar a exaltar o nosso Deus pela sua graça maravilhosa em Cristo Jesus, que é a razão para estarmos vivos e termos esperança da vida eterna, que começa aqui, depois que nós recebemos essa graça, e segue para todos sempre na glória com Jesus. Que Deus assim nos abençoe no entendimento dessa palavra, amados, e que você valorize essa graça na sua vida. Graça de Cristo Jesus, amor de Deus revelado por mim e por você. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amados, estamos encerrando nosso culto nessa noite. Esperamos que a palavra de Deus tenha impactado o seu coração, que você tenha essa palavra na sua mente, que isso desça ao seu coração, transforme a sua vida e abençoe também a sua família no seu lar. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, e depois impetramos a bênção, terminando o culto nessa noite.
Curve a sua cabeça aí na sua casa, busque a presença de Deus em oração. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus. Obrigado porque ela tem tratado as nossas vidas, ó Pai, tem manifestado a Tua graça sobre nós. Obrigado, Pai, por essa palavra e que ela continue transformando as nossas vidas, ó Pai, buscando, Senhor, com que cada um de nós possamos estar, Senhor, na Tua presença, como servos fiéis, obedientes a essa palavra, Senhor, e que assim nós possamos viver na Tua presença como Cristo Jesus viveu, Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada família reunida. Continua nos abençoando, nos guardando para Ti mesmo, Senhor. Nós oramos pedindo essa bênção, agradecidos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Recebei a bênção, amados. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. E que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém.